Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal que te apresenta o resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na cidade. E vamos ver quais são os destaques desta edição. SEI da Sabesp apresenta relatório final dos trabalhos e cobra melhorias no sistema de distribuição de água na cidade. Incubadora do Parque Tecnológico está entre as 5 melhores do mundo. Câmara aposta no potencial inovador da cidade como referência para o país e para o mundo. Projeto aprovado pelos vereadores quer incluir o ensino de música nas escolas da rede pública. A atividade entraria como uma matéria extracurricular. Também vamos falar de homenagem. A Câmara entregou uma medalha de mérito à ACM de São José dos Campos e título de cidadã joseense a uma empresária que mantém viva as tradições portuguesas aqui em São José. Confira também os debates e os projetos discutidos pelos vereadores nos nossos resumos das sessões. Legislativo em sala de aula, projeto Visite a Câmara recebe alunos de uma ONG para apresentar o trabalho dos vereadores e conversar sobre política. Seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa. Olá, seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa. Fique agora com os destaques, então, da sessão realizada na quinta-feira. Entre os projetos aprovados durante a 8ª sessão do ano está a proposta de autoria do vereador Júnior da Farmácia, que prevê criar na cidade uma semana dedicada à conscientização das doenças da tireoide, que seria realizada em maio. O objetivo é promover campanhas educativas sobre as disfunções que podem acometer a tireoide, como o hipo e o hipertiroidismo. Outro projeto aprovado é de autoria do vereador Fernando Petiti. A matéria declara de utilidade pública a Associação Transformando Vontade em Ação, uma organização social com o objetivo de ser espaço de convivência com atividades lúdicas para adolescentes focadas na prevenção das drogas. Segundo Petiti, este trabalho já alcançou 5.000 crianças e jovens. Nos trabalhos em plenário, os parlamentares também se reuniram com representantes da EDP e da Prefeitura para conversar sobre os serviços prestados pela concessionária. Os vereadores questionaram a respeito do trabalho de poda de árvores que estão em contato com a fiação elétrica e pediram providências. Também foi questionado sobre o reestabelecimento de energia em casos de quedas de galhos e chuvas. A sessão na íntegra você confere no nosso canal no YouTube. A SEI da Sabesp, que apurou possíveis irregularidades por parte da concessionária no contrato firmado com a Prefeitura, encerrou os trabalhos aqui no Legislativo. Durante a última reunião, os vereadores membros fizeram a leitura do relatório final, com apontamentos identificados. 2 relatórios foram apresentados com cobranças para a melhoria do serviço. Após 6 meses de análises, a Comissão Especial de Inquérito para a Investigação do Descumprimento de Contrato pela Sabesp chegou à conclusão do relatório que aponta as falhas no fornecimento do serviço realizado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. A SEI contou com a participação de 5 parlamentares: Lino Bispo, Marcão da Academia, Dr. José Cláudio, Milton Vieira Filho e Juliana Fraga. Ao longo dos trabalhos, os vereadores analisaram documentos e ouviram representantes da concessionária, do poder público e de órgãos reguladores. Nesta última reunião, o 11º encontro, 2 relatórios foram apresentados e votados. Um de autoria do vereador Marcão da Academia e o outro do vereador Lino Bispo, presidente da SEI. Com 4 votos de 5, o relatório final aprovado foi o de autoria do vereador Lino Bispo. O documento agora deve ser enviado ao Ministério Público, que ficará responsável em dar continuidade às investigações. Nós tivemos aí 180 dias de trabalho, foi um trabalho muito intenso, tá? Muitas reuniões, muitas oitivas. Ouvimos quem fazia parte do processo, né? Primeiramente Sabesp, que foi a causadora de toda a situação, tá certo? Então chamamos a Prefeitura, a Arcesp e fizemos diversas conversas. Nessas conversas a gente pôde ter uma ideia do que está acontecendo com a falta de água em nosso município, tá? Apontamos então no relatório que votamos hoje, o relatório elaborado por mim, um relatório apartado, né,
dizer para a população, o relator apresentou um relatório e nós achamos que poderia melhorar, e esse melhoramento foi no sentido de quê? De cobrar da Prefeitura, da Arcesp, da Sabesp, responsabilidade com o munícipe. O relatório aprovado recebeu parecer favorável dos vereadores Lino Bispo, Dr. José Cláudio, Milton Vieira Filho e Juliana Fraga. De acordo com os parlamentares, tanto a Sabesp quanto a Prefeitura e a Arcesp, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, devem ser responsabilizadas pelos problemas de abastecimento de água no município. Na conclusão final, o voto foi pelo relatório apartado exatamente porque eu acho que focou na responsabilidade das três instituições, né? Não só da Sabesp, claro que ela tem uma grande responsabilidade pela falta de água e por outras questões que envolvem a Sabesp, no contrato que ela tem com a Prefeitura, mas principalmente a Prefeitura, que ela tem um contrato de 25 anos, 30 anos e não tem feito a fiscalização adequada. Existem falhas das três entidades, da Prefeitura, da Arcesp e da Sabesp. A Prefeitura que poderia fiscalizar melhor, cobrar melhor, porque ela é a dona do contrato e ela é a principal representante do morador de São José dos Campos. A Arcesp, que demora para enviar os seus relatórios, e a Sabesp incumprir melhor o contrato na questão de fornecimento de água, perda de água, poluição de nascentes aqui em São José dos Campos. Durante a reunião que marcou o encerramento da CI da Sabesp, a comissão também relatou dificuldades de acesso a informações de órgãos responsáveis. A Prefeitura se disponibilizou através do representante, a Arcesp, e a Sabesp deixou de, em alguns questionamentos que nós fizemos na comissão, de responder simplesmente. Eu acho que foi, em parte, negligente, né, e irresponsável da Sabesp em não se dirigir a esta Casa de Leis da forma que nós estávamos o tratando, né, com responsabilidade, com transparência. Embora o relatório apresentado pelo vereador Marcão da Academia, relator da CEI da Sabesp, não tenha sido aprovado, o parlamentar explica que está satisfeito com o resultado, já que ambos documentos apresentados buscavam a solução dos problemas no município. A gente apresentou um relatório do jeito que a gente entendeu, assim, que o relatório deveria caminhar nessa linha, a gente achou que a justiça estava ali. Claro, é colocado outros relatórios e são votados, né? E a importância é que os dois relatórios que foram apresentados eram relatórios que caminhavam praticamente na mesma direção. Eu acho que a gente tem que trabalhar numa linha que vai ajudar a população a resolver o problema. E mesmo com o relatório entregue, os vereadores membros da CEI garantem que os trabalhos ainda não foram encerrados. Eles devem continuar acompanhando as investigações e fiscalizando o serviço de distribuição de água. O Ministério Público, então, vai acompanhar agora aquilo que nós apontamos, tá certo? Cobrando fiscalização maior da Prefeitura, cobrando algumas situações que a Prefeitura precisa fazer com relação ao contrato, chamar a Sabesp para conversar, para que de fato efetivem multas que a Sabesp realmente venha a pagar para o município, caso ela não cumpra. Precisa haver uma apuração por parte do Ministério da ação de todos, e aí julgar o que for necessário e trazer melhorias para o município. A principal conclusão é que existem problemas e esses problemas precisam ser solucionados. E São José dos Campos continua sendo destaque no ramo de inovação e tecnologia. O Nexus, o hub de inovação do Parque Tecnológico, foi considerado uma das 5 melhores incubadoras de negócios do mundo, título que evidencia o papel decisivo na nossa cidade no setor e que pode crescer ainda, segundo a Câmara, com o apoio do poder público. Anderson é empreendedor no ramo de simuladores de voo. Atualmente, o negócio dele está mais consolidado graças ao Nexus, um programa cujo objetivo é conectar empresas, dar consultoria e acelerar o crescimento dos negócios. O programa Nexus foi essencial para a empresa, né? Se não fosse esse programa, a empresa talvez nem existisse como ela existe hoje, né? Porque ela não só te acolhe para você desenvolver as suas ideias e plano de negócio, mas ela dá toda uma consultoria, workshops, e realmente ela faz uma assessoria e pega na mão ali do empreendedor, da startup, e faz que esse caminho se torne mais fácil para ele, no caso.
E o Anderson não está fazendo uma mera propaganda, não. É que o programa Nexus foi reconhecido como uma das 5 melhores incubadoras de negócios privados do mundo, de acordo com a UB Global, uma instituição de inteligência e inovação com sede na Suécia. E o diferencial que ajudou a incubadora a receber o reconhecimento, segundo Anderson, é que São José dos Campos carrega um DNA tecnológico com uma mão de obra qualificada. A cidade de São José dos Campos realmente tem esse diferencial muito grande, até de mão de obra qualificada, né? Você pode ter uma empresa de tecnologia e ter dificuldade de encontrar profissionais que possam atuar na sua empresa. E como aqui a gente já tem essa vocação tecnológica em São José dos Campos, a gente não tem essa dificuldade, né? Para o coordenador de empreendedorismo e inovação do Parque Tecnológico de São José, o Alessandro Valério, o resultado surpreendeu positivamente. O importante de participar desse benchmark, dessa análise comparativa, foi ver os nossos resultados comparados a outros mecanismos de inovação, né, que estão no mesmo nível de maturidade. E aí, ser considerado um dos 5 melhores foi, sem dúvida, uma surpresa para a gente, mas um resultado muito positivo. Com o título agora, ele diz que o desafio é outro, continuar melhorando para manter o nível, o que não é fácil. O desafio é muito grande, mas eu acho que uma vez que você participa, uma vez que você mostra os seus resultados, você quer melhorar constantemente. É um processo de melhoria contínua. Então, com isso a gente pretende atrair grandes empresas para se conectar com todo esse ecossistema que tem startups, ideias nascentes, empresas que estão buscando tração e escala. Para o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico da cidade, Alberto Marques Filho, apostar e incentivar a inovação por meio de políticas públicas é um dos caminhos para garantir o desenvolvimento dos municípios e da comunidade, um olhar empreendedor que impacta positivamente a economia. Os mecanismos de inovação são absolutamente essenciais para o desenvolvimento, para o futuro da cidade. Esta é uma cidade que tem DNA tecnológico. Então, não só o Parque Tecnológico, mas o DCTA, a Univap, a Unifesp, todas as outras, FATEC, ETEP, todos os núcleos de educação que também promovem pesquisa, são atributos muito importantes nessa trajetória da cidade. Então, a Prefeitura tem muita clareza, investe bem, investe corretamente, né? E é mérito, de fato, da Associação Parque Tecnológico, que nessas quase 2 décadas aprendeu a tocar muito bem esse belíssimo núcleo de inovação. A gente fica muito contente de ver o parque celebrado e premiado. E a Câmara de São José dos Campos tem uma frente parlamentar dedicada ao empreendedorismo. E os parlamentares receberam a informação de que o programa Nexus está entre os 5 melhores do mundo, com muito bons olhos. O Parque Tecnológico é referência, né, no estado de São Paulo, ali um parque tecnológico voltado para a inteligência, empreendedorismo, a inovação, e a Nexus veio sendo premiada, sendo a 5ª e ficando entre as 5 melhores incubadoras do mundo. É muito importante, porque a Câmara Municipal já faz projetos, né, incentivando a tecnologia, e tendo essa premiação, a gente enxerga que outras incubadoras possam vir para São José dos Campos dentro do Parque Tecnológico. Inclusive, no plano diretor da cidade, prevê como um dos eixos de desenvolvimento o impulsionamento das startups. Quando você consegue fazer projetos de leis que incentivam o crescimento da incubadora e até incentivam em termos fiscais, é de suma importância. A gente sabe que a tendência de vir mais empresas, mais startups para São José dos Campos e região é muito grande. E o Anderson, empreendedor que conversamos no início desta reportagem, deixa uma mensagem àqueles que já são da área ou estão no processo inicial de formação. Venha fazer o processo seletivo aqui, porque faz total diferença. Você vai ter realmente essa consultoria, esse apoio, esse network com outras empresas, as dores que você está vivendo, outras empresas que já passou por isso, vai poder te orientar também, te dar esse feedback. Isso faz total diferença. E São José dos Campos deve ganhar um pacote de obras viárias para melhorar o trânsito aqui na cidade. E um dos projetos é o alargamento do nosso anel viário no acesso à região central. O processo licitatório ainda está em andamento e as empresas interessadas já apresentaram as propostas.
Para a Câmara, o pacote de obras é necessário e a expectativa é que o alargamento ajude a diminuir os engarrafamentos, principalmente nos horários de pico. O pacote de obras para o alargamento do anel viário de São José dos Campos está em fase final do processo licitatório, a um passo para o início da realização das obras, que foram projetadas para desafogar o trânsito na Avenida Florestan Fernandes e região. As obras estão incluídas no plano da atual gestão do município. Na verdade, a gente está falando de um pacote de obras no valor aproximado de 16 milhões, onde a gente está falando de uma requalificação da infraestrutura de passeios, implantação, desde o trecho do Centro da Juventude até próximo à passarela do Objetivo, o que garante uma futura implantação da ampliação do sistema cicloviário. No trecho de acesso pela Via Norte, o trabalho já começou com a instalação de cercamento, abertura de via e fundação de aterro. Ronaldo Rodrigues, diretor de projetos e planejamento de obras viárias, detalha os próximos passos da obra, assim como as melhorias que são esperadas para o trânsito na região. A gente tem no trecho do viaduto Canebo até o viaduto Nadim Hall, próximo ali às torres de energia, próximo à Vila Betânia, enfim. Todo esse trecho ele vai ser contemplado com mais um alargamento. Então seria a terceira faixa de rolamento, similar ao que a gente já tem no sentido centro-bairro. Então a gente garante uma fluidez maior e um melhor entrelaçamento dos veículos ali nos movimentos que ele tem que fazer no viaduto do Nadim Hall. Isso daí também a gente se estende um pouco mais à frente, então a gente tem uma obra que vai ser implantada, que seria um acesso direto do anel viário a José Longo. O que isso traz como melhoria? A gente tira os veículos que hoje acessam pela Heitor Villa-Lobos, passa pelo cruzamento semaforizado junto a José Longo para poder seguir em direção a José Longo. Então a gente já faz esse movimento contínuo. O recapeamento da região também está incluso nos trabalhos de melhoria da mobilidade urbana. O anel viário veio desafogar o trânsito do centro da cidade, né? Atualmente passam 95 mil carros de segunda a sexta no anel viário. Sábado também o movimento é muito grande. Você imagina esses 95 mil carros dentro do centro de São José dos Campos. Estaríamos numa mini São Paulo. Então é fundamental, né, já em 2023, pensar em uma ampliação. Era para ter início em 2022, a empresa que ganhou a licitação não teve capacidade para começar. Para a Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transporte da Câmara de São José, o alargamento do anel viário é uma intervenção fundamental para a manutenção e qualidade do trânsito na cidade. É fundamental porque no dia a dia a gente recebe muitas dicas de munícipes. Às vezes falta, por exemplo, até nessa obra vai contemplar uma ciclovia, que realmente falta, né? Às vezes é proibido, para quem não sabe, andar de bicicleta no anel viário é proibido, mas volta e meia você vê alguém com bicicleta. É muito perigoso, o carro tem que desviar, nem todos os motoristas têm essa responsabilidade, né, esse conhecimento. Então, você já vê que ideias que a gente já passou no passado para a administração pública está sendo implantada, não só eu, como toda a Câmara Municipal, será implantada nessa nova obra aí do anel viário. E no pacote de obras também está prevista a ampliação do sistema cicloviário da cidade, infraestrutura que, de acordo com os vereadores, já é uma reivindicação dos moradores, solicitação que tem sido acompanhada pela Câmara. Fora esses trabalhos dessas melhorias de infraestrutura, a gente também traz um serviço de recapeamento desde o viaduto Canebo até a curva do S ali do anel viário, que é aproximadamente na altura ali do fundo do vale. Então, todo esse trecho ele é contemplado com o recapeamento dos dois lados, além de toda essa melhoria de infraestrutura que eu citei para vocês. E no próximo bloco, a gente volta a falar das sessões de Câmara. Foram 2 sessões na terça-feira para a votação de projetos e debates de assunto de interesse público. Você ainda vai saber detalhes de 2 solenidades promovidas pela Câmara para homenagear pessoas e entidades que trabalham em prol de São José dos Campos. Não sai daí que voltamos já já. Semana Legislativa está de volta e a gente começa falando das sessões aqui na Câmara, já que na terça-feira os vereadores realizaram 2 sessões ordinárias, uma para a votação de projetos de lei e outra para a apreciação de documentos e debates de assuntos de interesse público. Os detalhes você confere agora na reportagem. Durante a 6ª sessão do ano, os vereadores apreciaram uma série de documentos, a maior parte com pedidos de serviços de manutenção pública. Entre as solicitações estavam a cobrança para podas de árvore,
troca de lâmpadas, operação tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Requerimentos aprovados em plenário também pediam agilidade no atendimento à saúde para a população. Já durante o pinga-fogo, ações de fiscalização e os impactos das fortes chuvas na região foram os principais temas abordados pelos vereadores. O primeiro orador, o vereador Tomás Henrique, defendeu a necessidade de uma análise crítica dos parlamentares na emissão de pareceres sobre projetos de lei. Ele pediu maior independência e neutralidade dos vereadores durante o estudo das propostas. Já o vereador Fernando Petit falou sobre solidariedade e agradeceu a todos pelas doações às famílias atingidas pelas chuvas em São José e no litoral norte. Ele também pediu mais atenção do poder público na construção de políticas públicas de planejamento e prevenção. As chuvas também foram um assunto levantado pelo vereador Dr. José Cláudio. Ele cobrou ações eficazes da Defesa Civil para alertar os moradores sobre as tempestades e pediu mais medidas de prevenção por parte do órgão. Durante a sessão, o vereador ainda exibiu vídeos de moradores apresentando alagamentos em bairros de São José. A vereadora Amélia Naomi também exibiu vídeos de ruas e avenidas alagadas em diversos pontos da cidade e pediu obras de drenagem. Ela também questionou a revisão do valor do IPTU de imóveis de bairros carentes. Ainda no tema das chuvas, o vereador Roberto Chagas exibiu um vídeo com serviços de manutenção realizados na zona norte de São José para auxiliar os bairros atingidos pela enxurrada. Ele também mencionou que vai continuar a exigir das autoridades ações preventivas e reparos. Também comentando sobre serviços de manutenção pública, o vereador Juvenil Silvério foi à tribuna para destacar a atuação do Serviço Social do município e da Defesa Civil para atender as famílias afetadas pela chuva. Ainda segundo o vereador, a intensidade das águas está acima do normal, o que dificulta a prevenção. Para conter os impactos e prejuízos da chuva, a vereadora Juliana Fraga cobrou mais planejamento do uso do dinheiro público. A parlamentar ainda exibiu um vídeo da Via Jaguari e questionou a eficiência e viabilidade da obra. Para dar publicidade à fiscalização dos trabalhos da SEI e da Sabesp, o vereador Lino Bispo leu parte do relatório final apresentado durante o último encontro da comissão. O documento pediu a responsabilização da Sabesp e do poder público pelos problemas de abastecimento na cidade. Já o vereador Renato Santiago comentou sobre o problema da pobreza menstrual e uma lei apresentada por ele que garante absorventes gratuitos nos CRAS e CREAS da cidade. Ele comentou que vem fiscalizando o serviço e o pedido é para que os produtos também sejam oferecidos nas escolas da rede pública do município. Sobre a segurança pública, a vereadora Dulce Rita abordou furtos realizados no prédio do programa Provisão e criticou o abandono do local. A situação do transporte público também foi levantada pela parlamentar, que reclamou da superlotação em algumas linhas. E destacando o trabalho realizado durante 5 mandatos, o vereador Robertinho da Padaria pediu mais respeito dos parlamentares nos debates em plenário. Após o rito do pinga-fogo, os vereadores encerraram os trabalhos e abriram uma nova sessão, a 7ª do ano. Durante a apreciação de projetos de lei em plenário, foi rejeitada por 14 votos a matéria de autoria dos vereadores Walter Hayashi e Tomás Henrique, que previa instituir a exclusividade feminina no trato com os cuidados íntimos de bebês e crianças atendidos nas creches, escolas e abrigos da cidade. O texto ainda autorizava a instalação de câmeras de monitoramento nos espaços coletivos de uso das crianças e profissionais da educação para eventual investigação de denúncias. 4 projetos da pauta tiveram a votação adiada e outros 6 novos processos legislativos foram lidos e começaram a tramitar. As sessões na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E a Câmara homenageou com o título de cidadã joseense uma empresária, artista e radialista portuguesa que fez história aqui em São José e ajudou a fortalecer a cultura luso-brasileira na cidade. A honraria, entregue pela vereadora Dulce Rita, foi uma forma de reconhecer a trajetória de vida e de trabalho da homenageada, que hoje se sente joseense. O clima era de união e muito carinho durante a sessão solene na Câmara, que homenageou Maria de Lourdes Capelo de Oliveira com o título de cidadã joseense. A iniciativa foi proposta pela vereadora Dulce Rita e serviu como forma de reconhecer toda a trajetória de vida e trabalho de Maria de Lourdes, que durante mais de 50 anos tem atuado para manter vivas as tradições portuguesas aqui em São José. Sempre preferi os bastidores, ajudando incansavelmente nossa cidade
e sempre demonstrou sua gratidão aos agentes públicos, contribuindo com sua experiência, cultura e conhecimento. Nossa cidade alegra-se por tê-la como filha dessa terra, agregando seu valor, sua ternura, seu conhecimento, sua resiliência, a sua garra, a sua curiosidade, o seu amor ao próximo e muito mais qualidades que me foge agora. Fotos exibidas em plenário contaram um pouco da história da homenageada. Maria de Lourdes Capello, ou melhor, só Lourdes como é conhecida, nasceu em Portugal e chegou ao Brasil na década de 50. Ela morou na capital paulista e veio para São José dos Campos em 1970. Aqui na cidade, além de empresária no ramo da gastronomia, Lourdes comandou um programa de rádio sobre a cultura portuguesa e também participou da fundação do Clube de Campo Luso Brasileiro, do qual foi presidente. Amigos e parentes presentes na cerimônia também destacaram o amor com que ela desempenhava cada uma dessas funções. Amor declamado em poesia. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. E ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Dona Lourdes, muito obrigado por a senhora existir em nossas vidas. Ressaltando a garra e comprometimento de Maria de Lourdes, o filho da homenageada reforçou o quanto aprendeu com a mãe, um exemplo de mulher. A minha mãe, e hoje eu vou ficar só nela, a minha mãe nos ensinou muitas coisas. E pelo seu exemplo, que é batalhar por tudo, não é? Por esse exemplo, eu digo a vocês que eu batalhei muito, minha irmã batalhou muito, e certamente muito do sucesso que nós tivemos, muito das conquistas que nós tivemos, a gente deve a ela. O título de cidadã joseense foi entregue em mãos pela vereadora Dulce Rita e simbolizou a acolhida da homenageada como uma joseense de coração. Emocionada, Lourdes lembrou que está completando 69 anos de Brasil e sente muito feliz e orgulhosa em poder fazer parte não só do nosso país, mas também da nossa cidade. Obrigada, gente. Obrigada por vocês existirem, minha família linda. Obrigada, moleque. Obrigada. E a vocês que fazem parte da minha família também. Obrigada, filha. E ainda falando de homenagens, a Câmara concedeu uma medalha de mérito legislativo à ACM de São José dos Campos. A honraria foi proposta pelo vereador Zé Luiz pelos serviços prestados da associação à comunidade. Confira agora na reportagem. Vereadores, secretários, ex-atletas e diretores da ACM, a Associação Cristã de Moços de São Paulo, estiveram presentes na instituição, que fica na zona sul de São José dos Campos, para a entrega da medalha Mérito Legislativo à associação, que tem como legado estimular a saúde, bem-estar e qualidade de vida das pessoas. Zé Luiz, parlamentar responsável por solicitar a entrega da medalha, e o presidente da Câmara, Roberto do Eleven, representaram o poder legislativo na solenidade. Kátia Machado, secretária de Esporte e Qualidade de Vida, representou o prefeito Anderson Farias. Estiveram presentes também o secretário de Apoio Social ao Cidadão, Antero Baraldo, e diretores da ACM do Estado de São Paulo. A medalha Mérito Legislativa é concedida a instituições que desenvolvem trabalhos que impactam diretamente a sociedade. Eu, há um bom tempo, já conheço o trabalho da ACM, tudo que ela faz, toda a parte esportiva, a parte social, o trabalho com os jovens. Então, em comemoração também a esses 120 anos de existência da ACM no Brasil, eu resolvi fazer essa proposta, foi aprovado pelos vereadores, e aqui hoje a gente veio fazer a entrega e celebrar junto com todos eles. Durante a cerimônia, representantes da ACM, que estiveram no centro da mesa, fizeram uma breve linha do tempo da história da associação, que é centenária, e do papel que ela representa mundo afora. Roberto do Eleven, vereador e presidente da Câmara, destacou e parabenizou o trabalho da entidade. Para mim foi um orgulho participar desse evento, porque é uma entidade que é humanitária, cuida do social, do esporte. E parabenizar também o vereador Zé Luiz.
A ACM está presente em mais de 120 países e nas suas mais de 7 mil sedes, o trabalho realizado pelos mais de 914 mil voluntários afeta diretamente cerca de 64 milhões de pessoas. Para o secretário executivo da ACM de São José, a solenidade foi um reconhecimento ao trabalho da ACM, dos funcionários e também dos voluntários. Segundo ele, o apoio do poder público também é importante nesse processo. É uma honra para a ACM receber essa homenagem, o reconhecimento, de todo o trabalho que os profissionais e voluntários da ACM fazem, frente à sociedade, à comunidade aqui de São José dos Campos. E nós esperamos que com isso também a ACM continue crescendo e junto com essa parceria com o poder público também, que é super importante para a ACM de São José dos Campos. Agora a gente vai para mais uma pequena pausa, mas já retornamos para mostrar para você um projeto de lei que quer levar ensino de música para as escolas da rede pública. E você vai se encantar com a felicidade de alunos de uma ONG que participaram de uma visita aqui na Câmara. Voltamos já. Estamos de volta e agora o assunto é sobre um projeto de lei. Uma matéria aprovada na Câmara quer levar o ensino de música para as escolas da rede pública. A proposta, de autoria dos vereadores Fabião Zagueiro e Fernando Petit, quer adotar a disciplina como uma matéria extracurricular. A música é uma arte que tem o poder de transformar vidas. Ela é capaz de estimular o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Pensando nisso, um projeto de lei aprovado, de autoria dos vereadores Fabião Zagueiro e Fernando Petit, pretende potencializar o uso da música como ferramenta de educação. O objetivo desse projeto é levar mais cultura para a escola e também novos talentos. A gente sabe que a música traz alegria, traz felicidade, e a música às vezes não chega em casas de algumas pessoas. Então esse projeto, o objetivo é alegrar, mais o ambiente escolar. A música ajuda a desenvolver a coordenação motora, a memória, a criatividade e a concentração das crianças. Ela também estimula o trabalho em equipe, a autoexpressão e a autoestima. Juliana Oliveira, orientadora de ensino e professora de música, afirma que estimular o ensino musical é fomentar a transformação social. Eu acredito que a educação musical na escola, ela oportuniza que as crianças que, por exemplo, não são das artes visuais, não são da tecnologia, porque nós temos múltiplas inteligências, múltiplas linguagens na escola e a gente precisa ter espaços para elas surgirem, para elas serem fomentadas, para elas serem desenvolvidas. Então eu acredito que a música tem esse papel e é muito importante que isso tenha na escola pública. Uma escola que tem esse acesso, que tem instrumentos, que tem um professor capacitado para desenvolver, que escuta também a necessidade das crianças. Só nesse momento que a gente está aqui conversando, o professor já ouviu 3 vezes ali a dificuldade ou a facilidade de um grupo. Então isso é muito potente e é muito importante que a gente tenha na escola pública. O projeto de lei aprovado é de caráter autorizativo. A partir dele, a Prefeitura poderá instituir como matéria extracurricular, o ensino de música na rede municipal de ensino e também contratar professores especializados nessa disciplina. Para o vereador Fernando Petit, coautor da proposta, a aprovação do projeto potencializa a educação da cidade. A música, o ensino de música é fundamental. Fico muito feliz que foi aprovado agora nas escolas públicas de São José dos Campos. Fortalece a memória, o raciocínio, Você faz com que a criança também se socialize com outras crianças e às vezes a criança dentro de casa não tem acesso à música, Os pais não tocam o instrumento e aí também não fazem com que o filho aprenda e na escola ele pode criar essa curiosidade e aí aprender algum instrumento, Vale para todos esses benefícios, também. E quem sabe, você faz com que a criança, o jovem aprenda um instrumento, Você faz com que esse jovem siga a veia artística, Pode se transformar em músico. A rede municipal de ensino mantém 190 oficinas no contraturno escolar. A iniciativa faz parte do Plano de Educação Integral do município.
As oficinas de arte e cultura, elas fazem parte de um projeto, né, da educação integral do nosso município. Então, são oferecidas oficinas, né, são oficinas extracurriculares que acontecem no contraturno. Então, nós temos oficinas de tecnologia, esporte e arte e cultura. Dentro de arte e cultura, nós temos aí as mais diversas linguagens, né? A dança, a música, o teatro, a capoeira, enfim, uma infinidade de possibilidades aí para os alunos. O Caio, de 12 anos, é um dos alunos da oficina de banda de fanfarras. Ele conta que já aprendeu a tocar diversos instrumentos e descobriu um carinho especial pelo trompete. Eu comecei há 1 ano e 1 mês. E eu já passei pelo trombone de vara, pelo mallet, a tuba, o flugelhorn e o trompete, que é isso que eu toco hoje em dia. O que eu achei mais difícil foi a tuba, que ele é muito grande e pesado, e o que eu mais gostei é isso que eu toco hoje em dia, que é o trompete. Os benefícios das oficinas não se restringem apenas à área da música. O maestro Herbert Bassi, que é professor de diversas oficinas de música em escolas da rede municipal, afirma que as crianças que estudam música têm um desempenho melhor em outras disciplinas também, como matemática e ciências. Por meio da concentração, da disciplina, da responsabilidade, como eu disse, toda atividade artística de fato, mas em específico a atividade musical, que é a que eu pratico na escola, junto das crianças, a gente vem tendo bastante resultado positivo, vem avançando de forma consecutiva dentro da sala de aula também, trazendo rendimentos acadêmicos mesmo, de forma com que eles avancem em suas notas, na sua performance dentre as matérias e dentre a turma, né, no coletivo em geral, se socializando e sendo referência de disciplina e de responsabilidade. Bom, gente, os acidentes no trânsito continuam sendo uma realidade do país, não é mesmo? E para alterar essa situação, o governo de São Paulo estipulou uma meta para que as cidades paulistas criassem ações e políticas públicas com o objetivo de reduzir as mortes no trânsito pela metade. Uma meta que não foi alcançada por vários municípios, incluindo São José dos Campos. Ainda assim, aqui na cidade, a Câmara e a Prefeitura têm apostado em ações e leis educativas. A organização do trânsito ainda continua sendo um grande desafio para o desenvolvimento das cidades, principalmente no Vale do Paraíba. Um levantamento mostra que 64% desses municípios não conseguiram cumprir a meta do governo estadual de reduzir pela metade o número de mortes causadas por acidentes em estradas e vias municipais ao longo de 7 anos. O resultado teve como base a taxa de óbitos registrada em 2015 e o comparativo com 2022. De acordo com essa especialista em planejamento urbano, a falta de educação e os maus costumes no trânsito ajudaram a manter os altos índices de acidentes. Quando a gente pensa no trânsito no Brasil, só uma reflexão. Nós somos um país onde, para a gente, o sinal amarelo é um sinal que a gente passa correndo, né? E, na verdade, o sinal amarelo é um sinal que você tinha que parar. Então, isso já explica muito como que a gente lê o trânsito, como a gente se comporta no trânsito e como a gente gere o trânsito. E aí, fazendo uma analogia, morrer ainda, né, de sinistro de trânsito é ali, né? É o amarelo que a gente passa, né? E não o amarelo que a gente para. E quando a gente pensa mesmo em zerar essas mortes no trânsito, aí sim, eu estou parando no meu sinal amarelo. O levantamento mostra que 14 cidades cumpriram a meta e conseguiram reduzir o número de mortes no trânsito pela metade. Outras 8 cidades registraram aumento no número de mortes no trânsito. Os dados demonstram ainda que 7 cidades mantiveram o mesmo índice e outras 10 conseguiram reduzir a quantidade de óbitos, mas sem atingir os 50% propostos. Entre elas está São José dos Campos, que teve 20% de morte a menos no trânsito no último ano, em comparação a 2015. Uma alternativa para atingir esse objetivo seria investir em algumas mudanças, como a redução do limite de velocidade nas vias. Avenidas onde você tem limite de 70 km por hora, com pontos cruciais de travessias de muito pedestre. Isso é criminoso.
Existe uma norma clara. Lugares com grande circulação de pedestres, você tem que fazer o calm traffic, né? Que é a redução da velocidade. Parece que tem ali um nó, né? As pessoas, tanto o Estado como a sociedade, se indispõem para isso. E digamos ali, né? É o número 1. Os vereadores, membros da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transporte da Câmara, também acreditam que um trabalho de educação no trânsito, envolvendo principalmente os mais jovens, pode ajudar a melhorar esses números. Acho que a gente tem que ter uma consciência de que o pedestre tem prioridade, né? O ciclista, ele tem que saber que ele não é um pedestre, é um ciclista, é um outro modal. Ele tem que ser respeitado também. O principal que a gente fala aqui é a educação. É a educação do motorista, do motociclista, do pedestre, do ciclista. Nós olharmos o ser humano, olhar um pelo outro, nós termos cuidado, nós estarmos dentro da lei. Às vezes o motorista, o jovem tira a carta, mas não teve essa educação, nem dentro da escola e nem dos seus pais, né? Dependendo de como o pai dirige, ele aprende ali já visualizando seu pai ou sua mãe. Então, acredito que a parte educativa, desde muito jovem, a gente reflete no futuro com índices menores. Os parlamentares também ressaltaram o trabalho junto ao Poder Executivo para a melhoria no trânsito. Um exemplo foi a campanha Maio Amarelo, regulamentada em lei pela Câmara, que dedica a ações preventivas de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Na cidade ainda foram criadas campanhas a partir de programas, como o Sinal de Gentileza, que tem ações educativas em faixas de pedestres sem semáforos, e o Educa, que inclui na grade curricular de algumas escolas municipais a disciplina de educação para o trânsito. Então a gente tem que sempre trazer isso, levar até a prefeitura, para que seja investido cada vez mais nesse modal e que tenha ações para conscientizar e ajudar a segurança do trânsito aqui da nossa cidade. Levar para as escolas, né? Formar as crianças para ser realmente cidadãos que respeitem, né, o trânsito. Eu acho que a sociedade como um todo precisa participar de uma forma mais ativa para que a gente tenha mais conscientização. Tem que aumentar as campanhas educativas, fazer por mais tempo, né, no ano. A gente sabe que tem o Maio Amarelo, é uma lei de nossa autoria na Câmara Municipal, né, fortalecendo essa campanha, mas acredito que durante o ano poderia ser feito mais campanhas. Ações que, somadas, podem, no futuro, trazer mais segurança no trânsito de São José e diminuir o número de acidentes e mortes nas estradas e ruas da cidade. Primeiro, abraçar a mesma ideia da visão zero. Não é redução de morte no trânsito, é o famoso nenhuma morte será tolerada. A longo prazo, né, eu pensando no cenário ideal, é a ideia dessa cidade humanizada. E quando a gente passa na cidade humanizada, pensa na cidade humanizada, é pensar que todo mundo, independente de gênero, raça, cor, idade, tem direito à circulação. Agora a gente abre espaço para um tema nada positivo. Uma pesquisa mostrou que os casos de intolerância religiosa no nosso país aumentaram em quase 50%. Algumas leis mais rigorosas têm sido propostas aqui no Brasil, inclusive aqui na Câmara, uma lei aprovada trata do assunto para multar quem interromper cultos e missas. Ainda assim, quando a gente fala de respeito, além das leis, é preciso de um trabalho de consciência e educação também. A Nívia cresceu em uma família católica, mas com o tempo se afastou da religião até conhecer a Umbanda por intermédio de uma amiga. O que deveria ser uma escolha fácil acabou gerando um certo incômodo, já que a Nívia sofreu resistência da própria família ao se encontrar na nova religião. Eu creio que a intolerância ela tem vários pontos, né? Então ela tem uma intolerância leve e uma mais grave, né? No meu caso, já passei por coisas bem leves. Inclusive, na minha casa, quando eu comecei, familiar meu não aceitava me ver de branco. E hoje a mesma pessoa canta ponto, então não tem. E eu acho que o que eu levei para lá é o que a gente leva realmente para qualquer combate de intolerância, que é conversa, que é uma coisa natural, né? Quem também já enfrentou uma situação de intolerância religiosa é o Gilson. Ele é pastor de uma igreja evangélica e acredita que esse comportamento ainda é cultural, um traço conservador ainda difícil de ser quebrado. Para tentar amenizar o preconceito, ele até mesmo faz um trabalho de acolhida com pessoas de outras religiões na igreja.
E aqui é lugar de as pessoas se encontrarem, né? Então a gente recebe muitas pessoas de outras religiões dentro da nossa igreja. E essa abordagem inicial, ela é bem criteriosa, bem cuidadosa, porque cada um está buscando o que acredita, né? Então a gente lidar com o diferente dentro da igreja. E os casos sentidos pela Nívia e pelo Gilson são apenas alguns exemplos do que acontece no país. Dados mostram que crimes em razão da religião aumentaram 45% nos últimos 2 anos no Brasil. Uma nova lei sancionada pelo governo federal no último mês endurece a punição para quem impedir ou empregar violência contra qualquer manifestação religiosa, com a pena passando a ser de 2 a 5 anos de prisão. Já aqui em São José, uma nova lei aprovada no final do ano passado segue a mesma linha e determina multas para quem invadir, impedir ou perturbar alguma cerimônia ou culto religioso. A proposta é de autoria do vereador Marcelo Garcia e foi criada para reforçar o respeito e o direito de crença, não importando qual seja a religião. Esse projeto, ele protege todos os templos religiosos. Então é bom enfatizar isso, todos os templos religiosos. E essa lei, protegendo os templos, ela impede que as pessoas vandalizem, ocupem, invadam e tirem a liberdade, seja do culto, seja da missa ou qualquer ato solene dentro de um templo religioso. Marcelo Garcia destaca também que a Câmara tem um papel importante na ação contra a discriminação religiosa. Trazendo consciência, divulgando. A nossa Casa Legislativa ela tem esse dever de estar divulgando, seja nas redes sociais, seja na tribuna, divulgando para que as pessoas realmente conheçam seus direitos. Porque a liberdade religiosa, ela vem da dignidade do homem, a dignidade humana, é o direito do outro. Saber que aonde termina o meu direito, mas começa também o do outro. É sempre importante reforçar: o direito de crer ou de não crer é garantido pela Constituição. E um dos caminhos para chegar ao respeito é trabalhando e debatendo com a sociedade temas como diversidade, respeito e educação. Eu acho que o primeiro passo é mostrar a diversidade. A gente precisa entender e mostrar que existem outras crenças, que existem outras opiniões, que nem só o que a gente crê é o certo, é a convicção, aquilo. E é um ambiente que quanto mais a gente ensinar a diversidade, mais a gente consegue trazer a naturalidade para isso. Eu acredito que a maneira de você se comportar mediante a isso é mais uma questão de educação, né? Uma parte social que precisa ser feita, uma parte de entendimento mais comportamental do que religiosa. Porque você expressar a sua fé é uma coisa, né? Você compreender que nem todo mundo segue o que você prega ou acredita no que você acredita é outra. E alunos de uma ONG aqui de São José dos Campos tiveram um dia pra lá de especial aqui no Legislativo. Eles participaram do programa Visite a Câmara e transformaram o nosso prédio em uma verdadeira sala de aula. Para muitos, foi o primeiro contato com o dia a dia de um vereador. E olha, se depender da animação da criançada, a atividade valeu muito a pena. A Câmara Municipal retomou o programa Visite a Câmara no mês de fevereiro. E os primeiros visitantes de 2023 foram os alunos da ONG Sacolinha da Solidariedade. Para a dona Eunice, fundadora da ONG, a visita é muito importante para que as crianças conheçam um pouco da política desde cedo. Você tem que ensinar para a criança desde cedo o que é política, porque senão quando chega na época de eleição, as pessoas ficam pensando, tem político que vai lá dar uma cesta e ele vai e vota. Então a gente quer ensinar essas crianças desde pequena a importância da política na nossa vida. Através do programa Visite a Câmara, escolas, ONGs e até faculdades podem conhecer como funciona a Câmara Municipal. A iniciativa consiste em uma visita guiada que apresenta toda a estrutura do Legislativo, curiosidades e também o papel dos vereadores na política da cidade. E a criançada estava animada, viu? Elas conheceram o hall de entrada, o plenário, a mesa diretora e até os gabinetes dos parlamentares.
O ponto alto foi a conversa com o presidente da Câmara, Roberto do Eleven, e o vereador Lino Bispo. Eles explicaram qual é o trabalho dos vereadores e tiraram todas as dúvidas dos ilustres visitantes. É um projeto muito bonito, muitos deveriam seguir o exemplo, né? Cada um fizesse um pouquinho, as crianças estavam aí estudando, como eles têm aula, futebol. E foi muito bacana o papo com eles, eles conhecer a Câmara Municipal, de conversar com o vereador, conversar com o presidente. Isso aí pode levar-se alguma coisa para o futuro, para eles aprenderem o que é política, o que é a importância da Câmara Municipal, da Prefeitura da nossa cidade. E para mostrar que a conversa foi bastante produtiva, o Luiz Eduardo vai contar para a gente um pouco do que aprendeu. Aprende negócio de vereador, como que eles fazem negócio de reunião, negócio de escola. A ONG Sacolinha da Solidariedade atende cerca de 50 crianças, a maior parte da comunidade Santa Cruz, na região central. O projeto oferece aulas de reforço escolar, curso de inglês e judô. E para quem organizou a visita com a garotada, como a dona Eunice, essa é uma oportunidade única que vai ajudar na formação das crianças como cidadãos. Na vida da gente, se encontra muita gente capacitada, mas às vezes precisa de oportunidade. Como essas crianças moram numa comunidade mais carente, então as coisas para elas acaba sendo mais difícil. E elas são crianças inteligentes, sabe? Que precisa conhecer, saber que qualquer lugar é lugar dela, que ela não precisa ser exclusa. Então eu acho que o projeto ajuda muito eles nisso, sabe? Que daí eles passam a perceber, né? Poxa, eu estive lá, mas eu posso ir lá a hora que eu quiser. Sabe? Então, eles são livres, né? Então, a gente faz isso, formação de cidadão. O programa Visite a Câmara está aberto para todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas. Os interessados em conhecer melhor a Casa de Leis Joseense só precisam solicitar a visita no site da Câmara. O projeto Visite a Câmara ele é direcionado para as ONGs, escolas e faculdades, né? A gente está ampliando agora esse projeto para trazer as faculdades para conhecer a nossa casa, né? Eu acho muito importante. E você vai acessar o site da Câmara, lá vai ter um ícone, Visite a Câmara, você vai clicar lá, vai vir um e-mail direcionado para mim e aí a gente vai combinar o dia, o horário, né? O melhor horário para você estar vindo conhecer, trazer o pessoal para visitar a nossa entidade. E o resultado de quem se inscreve no programa é esse aqui: animação e felicidade misturadas com muito aprendizado. Para as crianças que nunca tinham entrado na Câmara, o sentimento ao ir embora é de que a política existe para melhorar a vida da população. Muito legal, né, gente? Só reforçando que o programa Visite a Câmara é aberto a todas as escolas da cidade que queiram fazer uma visita guiada com os estudantes aqui no Legislativo. As inscrições ficam abertas ao longo de todo o ano. Então, participem. É muito importante que essas crianças pré-adolescentes tenham acesso e conhecimento à política da cidade desde cedo, não é mesmo? E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação, que é bem variada por sinal. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até mais!